Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Pena e a aula hoje é sobre compostos nitrogenados, aminas e amidas. Bem-vindo ao canal. Então, a aula de hoje vai falar sobre funções nitrogenadas, sobre as aminas e as amidas. Aminas são compostos nitrogenados ligados a um radical orgânico. As aminas mais conhecidas talvez sejam as aminoácidos, que é a junção de aminas mais ácido carboxílico, que são a base, os tijolinhos que formam as proteínas. E as amidas, as mais conhecidas, sejam as poliamidas, que está lá na parte de polimerização, ou seja, de estruturas de macromoléculas. Hoje nós vamos falar sobre elas. Bom, então as aminas são derivados da substituição de um dos hidrogênios da amônia por um radical orgânico. E aí a gente vai ter a substituição. Pode ser uma substituição de um hidrogênio só, formando uma amina primária, ou a substituição de dois, formando uma amina secundária, ou a substituição do terceiro, formando uma amina terciária. A amina mais simples que nós temos aí é a metilamina, ou seja, tive a substituição de um hidrogênio pelo radical CH3-metil. Então, eu entro, por exemplo, nessa reação com amônia gasosa mais gás metano, a reação vai tirar uma molécula de H2 da reação, eu vou juntar a parte do CH3 na parte da amônia. Então, o radical metil se encaixa na amônia formando metilamina ou metilamina. Mas a gente pode falar junto metilamina. Esse é o composto mais simples aí que nós temos dentro das aminas. Como eu tinha falado, as aminas podem ser classificadas de acordo com a substituição que nós temos. Nós temos as aminas primárias, substituir só um hidrogênio da amônia por um radical orgânico. Amina secundária, quando eu substituo dois radicais, dois hidrogênios por dois radicais orgânicos. E a amina terciária, quando eu substituo os três hidrogênios por três radicais. E aí a gente tem a chamada amina terciária. Então, a amina primária substituiu só um hidrogênio, a amina secundária substituiu dois hidrogênios e a amina terciária substituiu três hidrogênios. Bom, a nomenclatura das aminas é bem simples, né? O radical que vai entrar no lugar do hidrogênio vai levar o nome dele e terminar com a amina. Então, se é um radical CH3, é um radical metil, amina, depois metilamina. Se for um radical etil, etilamina. Se for um radical propil, propilamina. E se nós tivermos mais de um radical, a gente vai seguir a ordem alfabética. Então, entre metil e etil, a gente vai colocar o etil primeiro, porque na ordem alfabética o E vem antes do M. Então, vai ficar etil, metil, amina. Metil, propil, amina, seguindo sempre a ordem alfabética. A gente não vai fugir disso. Antigamente nós poderíamos colocar por nível de complexidade, mas pela regra da IUPAC, vamos obedecer à ordem alfabética dos radicais. Bom, as aminas são compostos também nitrogenados, né? Então nós vamos ver aí a reação, por exemplo, de um ácido carboxílico mais amônia, e aí a gente vai ter a formação das amidas. Então vai ficar a carbonila, que é o C-O na estrutura, e aqui a substituição de um hidrogênio. Nesse caso, a gente não tem a formação do H2, a gente tem a formação de água na formação da molécula. Então, a gente vai ter a junção da amônia com o ácido carboxílico e vai liberar uma molécula de água. Então, a hidroxila que tinha aqui no ácido carboxílico se mistura com um hidrogênio da amônia e forma H2O. Então, esse processo é o processo de formação das amidas. Assim como as amidas também elas são chamadas de amidas primárias, secundárias ou terciárias. Depende de quantos hidrogênios da amônia são substituídos. No caso, a amina primária só vai ter a substituição de um hidrogênio, então a gente vai ter aqui o NH2. Se eu substituir dois hidrogênios, quer dizer, eu vou ter dois radicais aqui, aí vai ser uma amina secundária. Se eu substituir os três hidrogênios, vai ser uma amina terciária.
né? Então, eu posso ter amina primária, substituição de um hidrogênio do NH3 por um radical carbônico, uma amina secundária, quando eu substituo 2 hidrogênios por 2 radicais, e a amina terciária, quando eu substituo 3 hidrogênios por 3 radicais orgânicos. A nomenclatura das amidas também é bem simples. A gente vai usar a estrutura dos hidrocarbonetos como início, então a gente vai numerar os carbonos que tem. Então, 1, 2, 3 átomos de carbono, 1, 2, 3 átomos de carbono, propan. A ligação entre eles é uma ligação simples, então vai para an, e vamos colocar a amida no final. Então, vai ficar propanamida. Se fosse 2 átomos de carbono, seria etanamida. Et, porque são 2 átomos de carbono, an, porque a ligação é simples, e amida no final. Então, toda vez que nós tivermos uma amida, a gente vai contar quantos átomos de carbono tem, ver o tipo de ligação e terminar com a amida. Então, no caso, nosso exemplo, 3 átomos de carbono, propan, só ligação simples, an, amida, propanamida. Bom, essa foi a aula de hoje, aula sobre funções nitrogenadas, aminas e amidas. Espero que tenham gostado. Queria mandar um abraço lá para os meus alunos do terceiros anos e dizer para vocês, quem gostou, se inscreve no canal. Um abraço a todos.